Bom, pessoal, eu vou fazer aqui uma revisãozinha rápida para a gente estar trabalhando na monitoria. Então, nesse momento eu vou estar apresentando, fazendo só uma questãozinha simples para tratar de um assunto que eu acho interessante, de repente vocês não saibam. Então, esse aqui vai ficar como sendo um vídeo de explicação do método da carga unitária e depois, posteriormente a gente faz alguns exercícios a mais, né? Então, para a gente começar, a gente precisa rever o método da conservação de energia, porque o método da carga unitária ele depende dessa premissa, né? Então é bem simples. Se a gente tiver uma estrutura com um carregamento P aplicado, a gente vai ter e o material foi elástico, ele vai sofrer um deslocamento. Aí se você multiplicar o deslocamento que ele sofrer pelo carregamento P, você vai ter o trabalho que a estrutura sofreu de forma externa. Aí, para ocorrer a conservação de energia, as forças internas vão ter que trabalhar da mesma forma. Então, as forças internas vezes o deslocamento interno também vai ter que ser igual. E aí ocorre a conservação de energia. Ok, nada de novo até então. Então, como é que o nosso método funciona, né? A gente vai estar querendo descobrir somente o deslocamento de um ponto. Na realidade, você pode sair fazendo de todos os pontos de uma estrutura que você vai ter o deslocamento também. E inclusive você pode obter a rotação, né? Nesse primeiro momento eu vou estar falando só como deslocamento, mas vocês fiquem na cabeça que a gente pode também estar descobrindo uma rotação de um ponto. Ok, então esse seria o tipo de problema que a gente vai estar querendo resolver, né? Certo. Então é o seguinte, pessoal. Se a gente tiver uma estrutura com uma carga P1, P2 e P3 aplicada, ela vai sofrer um deslocamento delta no ponto A aqui, né? E aí como que a gente resolveria esse problema? A gente utilizaria conservação de energia. Só que o que acontece? Se a gente levar em consideração esse estado aqui, que ele é chamado de estado de deformação, porque é esse estado que vai fazer o material se deformar por ser elástico, a gente vai ter esse deslocamento aqui, né? Beleza. Mas o que que acontece? Se caso a gente aplique essas forças P1 e P2, a gente vai ter trabalho no ponto em que está sendo executado, porque ele vai ser deslocado e vai ter uma força em cima do ponto. Só que no ponto A ele não tem nenhuma força a não ser as forças internas aplicadas nele, né? Aí a gente pode ver mais ou menos de outra forma. Por exemplo, se a gente aplicar a carga P1, P2 e P3 de forma instantânea, o ponto A ele não vai ter trabalho, porque ele não tem força atuando sobre ele, certo? Então, não tem como a gente aplicar o princípio de conservação de energia. Aí, para solucionar isso, o cara veio e disse: a gente vai aplicar, desconsiderar o estado de deformação e a gente vai estar trabalhando com o estado de carregamento. O estado de carregamento vai funcionar: a gente vai aplicar uma carga P no ponto A e essa carga P ela vai ter o mesmo sentido do deslocamento real. Então, nesse sentido, a gente vai ter que um trabalho. E aí o princípio da conservação de energia vai poder estar sendo exercido. Esse carregamento P, ele a priori pode ser qualquer valor, certo? Aqui ele está adotando comum, porque eu tirei essa imagem do Hibble, e ele já desde o começo já diz que o carregamento P vai ser igual a 1. Só que não obrigatoriamente precisa ser 1, certo? Ele sendo igual a 1 é só para facilitar nossos cálculos. Já eu vou fazer uma questãozinha e a gente vai verificar isso. É importante, pessoal, falar que essa carga P que é aplicada, ela é aplicada de forma instantânea, de forma brusca. Então, por exemplo, essa estrutura ela não vai se deformar
ela não vai se deformar devido a esse carregamento, beleza? Ótimo. Essas são nossas premissas, tá? Então, veja que aqui a gente já tem o nosso princípio de conservação de energia solucionando o nosso problema, porque a gente tem a comparação de deslocamento real vezes uma carga no ponto A, e temos os esforços internos, que os esforços internos a gente tira do carregamento real, né? Então, como que ficaria nos cálculos, né? Então, o trabalho externo, ele vai ser o que? P barra vezes o delta, que seria o carregamento P vezes o deslocamento real. Esse P barra aqui é devido da notação do Suzekine. O Ribble já traz P', mas é indiferente. Ok, trabalho externo seria isso. E o trabalho interno seria o somatório dos carregamentos da força normal, cortante, momento fletor e torsor. Caso exista, né? Evidentemente. Então, pessoal, no Ribble a gente tem essa tabelinha que traz a energia de deformação com os valores divididos por 2. E não traz, na realidade, o trabalho virtual interno englobando na energia de deformação, né? Por isso que as formas divergem. E elas divergem mais ainda nesse 2 aqui, né? Essa integral está sendo dividida por 2. Por que isso aqui acontece? É porque essa força N, esses carregamentos aqui, eles estão sendo aplicados de forma gradual. Então, a gente vai ter que eles vão ser divididos no meio. Já no trabalho interno, como ele é aplicado de forma brusca, certo? A gente vai ter essa equação aqui. Simples assim. Ok, então a gente teria essa notação aqui segundo o Suzekine, mas seria a mesma coisa do Ribble. Eu prefiro usar do Ribble. Questão de gosto. Aqui a gente tem uma tabelinha que nos dá uma recomendação sobre os carregamentos que a gente vai utilizar. Os carregamentos que eu vou estar trazendo aqui para discutir rápido são o 1, 2 e o 5. O 1 a gente adota um carregamento no estado de carregamento P igual a 1 quando a gente quer saber o deslocamento linear. Quando que a gente adota o estado de carregamento momento fletor? A gente aplica quando a gente adota o momento fletor no ponto S ou M, tanto faz, quando a gente quer descobrir a rotação. Então, se a gente quiser deslocamento linear, bota uma carga P na direção que você quer descobrir. Se você quiser saber a rotação, você joga um momento. Se você quiser saber torção, essa daqui vai ser uma solução interessante, porque em grelhas pode ser que fique mais fácil, dependendo da sua visão, né? Então esse aqui também pode ser utilizado, é muito utilizado no livro do Suzekine, tem algumas questões com essa solução, que seria 1 sobre o comprimento, né? Comprimento de A até B. A gente vai fazer algumas questões depois que a gente vai estar aplicando isso aqui, certo? Mas sem preocupação para o primeiro momento. A gente vai estar utilizando na questão que eu trouxe deslocamento linear. Então vamos ver aqui a questão. A gente tem aqui uma viga engastada com a força no ponto B de 100 kN aplicada e o vão de 10 metros. A gente vai encontrar o deslocamento em Y no ponto B. Isso é muito importante. Como vocês já devem ter visto, a ação do deslocamento na grande maioria das estruturas ela se dá devido a maior parte vem do momento fletor, né? Então, nesse sentido aqui a gente vai estar desconsiderando força cortante e esforço normal, embora eu tenha calculado aqui os esforços internos, tá? Então, resolvendo essa questão, a gente teria que primeiro encontrar as reações. Então, a gente encontra as reações, encontra os esforços internos. Nos esforços internos você pode ganhar um tempo calculando só o momento fletor. Se a questão não tiver pedido para você considerar a cortante anormal, né? Então, se ela não pedir,
especificar que quer que você calcule também, você calcula só com o momento fletor. Já vai te dar bem a noção do que está acontecendo na estrutura. Lembrando que esse aqui é o estado de deformação, né? O carregamento que são os carregamentos reais. Então vamos aplicar o método de trabalho virtual. A gente vai estar utilizando aquela tabelinha do Susequine. Isso aqui pode ser encontrado no livro do Susequine. Se a gente quiser saber o deslocamento linear, a gente aplica uma carga P no ponto M. No caso aqui da gente, a gente vai estar aplicando uma carga P no ponto B. E a gente quer descobrir no eixo Y, então eu adotei aqui que seria para baixo. Poderia ser para cima. A deformação no final só ficaria negativo, então você sabe que trocou o sentido da força. E aí você vai saber que ao invés da estrutura estar se deslocando no sentido da força que você adotou, ela está indo ao contrário. Então aqui a gente faz o mesmo esquema. Encontra as reações, calcula os esforços internos. Você pode ganhar o tempo, se a questão pedir, calculando só o momento fletor. Então você não precisaria calcular cortante normal. E aí você aplica energia, né? Energia externa igual a interna. Energia externa é carregamento e deslocamento, que é o que a gente vai achar. Carregamento a gente já tem, carregamento P. E ele vai ser igual aos esforços internos aqui, né? No caso, o trabalho virtual interno, né? É isso que eu estou querendo chamar como esforço interno, pessoal. Nesse caso aqui, eu falei que a gente ia expressar a força normal e a cortante, então eu adotei só a integral do momento fletor, certo? Que seria essa daqui. Se tivesse torção em alguma outra estrutura, você teria que levar em consideração. Acontece muito nas grelhas, né? Ok. Aí a gente desenvolve aqui, substitui esse Mzinho, tá tudo bem explicadinho lá naquela tabelinha lá em cima. Vocês só dão uma olhadinha se tiverem alguma dúvida da notação, que tem a legendinha. E aí você sai desenvolvendo, você vai ter que a deformação é igual a 3.333,33 sobre modicidade vezes momento inércia. Esse resultado aqui ele está dado em metros, porque a gente está calculando o deslocamento do ponto B. E eu deixei aqui tudo em kN, as forças em kN, então no final das contas aqui a gente ia ter o resultado em metro. Beleza. A gente tinha aplicado uma carga P igual a 100 kN. Agora vamos tentar aplicar uma carga unitária, que é como sugere o livro, né? Que o método ele trabalha sempre em cima desse P igual a 1. Então, por que isso acontece? Se você notar, fizer a mesma estrutura que a gente fez aqui do estado de carregamento, você vai perceber que os esforços, as reações elas vão ser menores, ou seja, mais fácil de calcular. Os esforços internos, o momento fletor ficou bem menor também. Consequentemente, você vai fazer menos conta na integral. E aí, você vai obter o mesmo resultado, certo? Então, não há diferença entre um método e outro. Então, por essa monitoria, era isso que eu estava querendo falar com vocês. Futuramente, a gente vai estar marcando, eu tenho preferência por uma aula presencial para a gente estar desenvolvendo exercícios. Caso não seja possível, devido ao horário de vocês, eu vou estar tentando fazer um outro vídeo explicando assim também. E é isso, pessoal. Até a próxima.